Olá, pessoal! Dando continuidade naquele caminho que os Yoga Sutras propõem para a gente como um caminho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, hoje nós vamos falar sobre o terceiro estágio, terceiro passo, os asanas. Asanas são as posturas psicofísicas do yoga e através da postura do corpo a gente consegue também modular um estado emocional, psicoemocional. O próprio corpo, ele traduz um pouco da pessoa. A gente, como fisioterapeuta, tem um olhar um pouco mais minucioso e quando a gente olha uma pessoa, o modo dela se movimentar, a postura que ela tem, a gente já pode mais ou menos imaginar qual a história de vida, qual a história de vida dela, porque o nosso corpo carrega a nossa história, né? Então, aí a gente vai vivendo e acumulando essas histórias no nosso corpo. E quem é fisioterapeuta tem esse olhar um pouquinho mais minucioso. E com as posturas do yoga a gente consegue então interferir nesse estado mental. Vamos dar um exemplo. Você já viu alguém que está deprimido, está com uma postura aberta, coração, eu estou muito triste hoje, mas a pessoa está toda aberta, empinada? Não, né? Geralmente quando a gente está triste, deprimido, com dor, a gente se encolhe. Então quando a gente vê alguém com uma posição já retraída, fechada, você já pode imaginar que aquela pessoa ou ela é muito tímida, ou ela está num processo de dor, de tristeza, de angústia muito grande, ela está querendo se fechar, se proteger, se recolher, né? E o contrário, né? Quando a pessoa está super alegre, bem disposta, com a autoestima lá em cima, ela abre o peito, ela está mais estufada. Então, através das posturas que você adota com o seu corpo, você pode trazer essa característica emocional também para você. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar. Se você sabe num dia que você está muito cansado, que você está exausto, faça posturas que não exijam tanta força, faça posturas de mais recolhimento, em que você olha para dentro, em que você descansa, que a musculatura pode ficar mais solta. Se é um dia que você está muito agitado, muito aéreo e você está precisando de foco, trabalhe um pouquinho mais as posturas de equilíbrio, porque para o equilíbrio você tem que estar centrado realmente, né? E se é um dia que você está meio down, meio para baixo, você quer sair dessa condição, põe as posturas em pé, faz saudação ao sol, faz o guerreiro, abre o peito. Então toda a prática de yoga, ela deveria ser individualizada, né? Eu, nas minhas práticas, às vezes eu costumo falar, olha, nesse momento fica disponível para a sua prática pessoal. Então você percebe o que você está precisando, o que o seu corpo está pedindo naquele dia, o que a sua mente está precisando, e em qual postura do yoga eu consigo obter isso, né? Então, e na minha prática de yoga eu costumo colocar pelo menos uma postura para cada uma dessas características psicofísicas, vamos falar assim, né? Então, através do corpo, e eu sou fascinada pelo corpo, quem me conhece, quem conhece um pouco da minha história, eu fui atleta quando era criança, adolescente, fui atleta de ginástica olímpica, depois fui para aeróbica de competição, depois fui fazer faculdade de fisioterapia, porque eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o corpo, e depois veio o yoga na minha vida, as massagens e o yoga. Então essa paixão pelo corpo e as possibilidades que a gente tem aqui com esse corpo que a gente habita. O nosso corpo é o nosso veículo, a nossa ferramenta. Eu só consigo me manifestar, seja até mesmo através da internet, desse vídeo, porque eu estou com um corpo saudável, porque eu tenho uma mente que também integra esse corpo e comanda esse corpo saudável. Se algum ponto aqui começar a entrar em desequilíbrio, desarmonia, e eu não estiver debilitada, eu não vou conseguir fazer um vídeo, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir namorar, passear, seja o que eu precisar ou ter vontade de fazer, não é mesmo? Então, essa questão do autocuidado com o corpo, que é o nosso veículo nessa vida, é fundamental e ele deve ser diário. Além das questões de postura para trabalhar, de higiene do corpo. Hoje em dia a gente está vendo, então, que a higienização do corpo é fundamental para a nossa saúde, para a nossa proteção mesmo, né, no meio dessa pandemia. Então, como você cuida desse corpo? Tem uma professora que eu gosto muito, a Maria Luciali, que ela costuma falar do corpo esquecido. Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente tem um contato muito grande com o corpo. Você está descobrindo o pezinho e tenta pôr na boca, ou você começa a ganhar curvas, né? E fica se achando. E depois, quando a gente começa a estudar demais, trabalhar demais, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do cachorro, parece que a gente abandona esse corpo, a gente deixa ele de lado ali e não cuida dele.
Então ele começa a chamar a atenção, né? Porque ele tem uma capacidade de reorganização natural. Só que a gente tem que dar condições para ele se reorganizar, que é através de um bom sono, de uma alimentação adequada para nutrir cada célula desse corpo, de gestão de estresse, que a gente sabe que o nosso estresse, nossos pensamentos também influenciam na nossa bioquímica, na nossa fisiologia, e de atividade, movimento, vida e movimento. Não é à toa que a gente tem tantos músculos, tantas articulações, então o movimento faz parte natural da vida. Então o corpo, quando ele fica meio esquecidinho assim, ele começa a dar uns sinaizinhos, né? Pode ser uma dorzinha de estômago, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na coluna. E muitas vezes a gente não escuta o corpo, a gente vai abafando esses sintomas e vai empurrando com a barriga, né? Se automedicando muitas vezes, até que chega numa hora que ele não consegue mais se reorganizar sozinho, porque você não cuidou dele, e realmente uma doença se instala, uma lesão se instala. Então, como você tem cuidado do seu corpo? Né? Questão de higiene, de exames periódicos, de rotina diária de exercício. Não precisa ser uma aula. O simples fato de espreguiçar, de se movimentar, dançar, fazer as atividades de casa, ser mais ativo, já ajuda muito esse corpo a se manter saudável. Mas o yoga nos propõe um pouco mais, ele nos propõe um trabalho de consciência corporal. E eu perceber como eu consigo interferir no meu estado físico e mental através das posturas que a gente tem no yoga. Então a postura, ela deve ser sempre estável e confortável. Né? A estabilidade é fundamental e eu sempre começo observando desde a base do contato com a terra para subir. Afinal de contas, a gente não constrói uma casa pelo teto, né? Não começa pelo teto, a gente começa pelo alicerce. Então, esse aterramento, o ground, é muito importante. E depois você vai montando a sua postura. Geralmente, quando a gente tem os alinhamentos adequados para cada corpo, essa postura fica leve, ela precisa de pouco esforço. Né? E dentro do yoga a gente tem postura para cada função. A gente tem postura para trabalhar o relaxamento, o alongamento, o equilíbrio, que é fundamental. As posturas de força também, tônus muscular também é fundamental. A gente não é aquela questão de ser saradíssimo, não é? Não precisa ser sarado para fazer yoga. Precisa ter consciência corporal e saber que a gente precisa de um tônus muscular para me manter até mesmo sentado para meditar, né? E para que eu consiga estar confortável nesse corpo e colocar minha mente num foco, que a gente vai falar mais para frente, a questão da meditação. Então é fundamental a estabilidade e o conforto na postura, relaxar o máximo possível de estruturas que não são exigidas para aquela postura, que a gente cansa muito rápido, porque geralmente a gente está tenso sem precisar. E isso se estende para além do tapetinho também. Quantas vezes você está trabalhando e está trabalhando assim, está dirigindo e está dirigindo assim, está falando e está tenso aqui? A gente gasta muito mais energia para executar uma tarefa do que necessariamente precisa. Então, você perceber quando você adota uma postura de yoga, o que está sendo alongado, onde está fortalecendo, será que eu posso relaxar aqui? Eu estou gastando energia contraindo esse músculo sem precisar. Então a gente aprende a fazer essa leitura do corpo. E o fundamental em todo o processo de yoga, aula de yoga, é o seu estado de presença, de consciência. E daí a gente começa a falar dessa conexão de mente e corpo, que é o estado de atenção plena durante toda a prática também. Como que a gente regula a intensidade de uma postura de yoga? Yoga não é performance, não precisa fazer malabarismo, tá? Mas eu costumo falar que tem que ser gostoso igual a criança descobrindo o próprio corpo. Então, você descobre que tem um pé, e daí você quer brincar com esse pé, e depois você descobre que pode rolar, que pode fazer mil coisas. E a gente regula a intensidade com o tempo de permanência. Então, fique o tempo que é confortável para você, não se exija muito, mas também não deixe a desejar. E a amplitude, algumas posturas, né? Até onde você vai. Não importa até onde você vai, mas como você vai até lá. E é nesse estado de consciência, poupando energia, relaxando o que for possível e estando presente. E que, além de tudo, e fundamental, que seja uma prática gostosa de conexão e contato com seu próprio corpo. Até a próxima!